Glória a Deus. Então eu já vou fazer o convite para o Tiago aceitar e vamos dividir a imagem aqui para que eu possa dar as boas-vindas. Ô, glória. Aceita aí. Meu Deus. E aí, pastor? Tudo bem, Tiago? Bem Como demais, vai? que bênção. Bom demais, bom demais. Que maravilha. Tiago, eu quero logo, de antemão, logo no começo, dizer o meu muito obrigado. Você é sempre solícito, sempre muito amável, sabe? Muito obrigado, Tiago, por você ter dito sim, aceitou logo de primeira o convite, né, para estar conosco aqui. Muito obrigado, Tiago. É isso, eu que agradeço a confiança e a parceria de sempre. A gente sempre está junto quando, né, a família da minha esposa do Espírito Santo. Então, sempre que estou no Espírito Santo, eu dou um jeito de passar lá para ver vocês. E é uma grande honra. Amo muito vocês. É um privilégio estar com você nessa noite, pastor. Amém. O privilégio é todo nosso. Nós chamamos muito também. Temos acompanhado, temos orado pelo seu ministério, mas acompanhado as grandes coisas que o Senhor tem feito através da sua vida. Você é uma bênção nas nossas vidas, Thiago, viu? Muito Amém. obrigado. Amém. Eu quero dizer para essa turma aí que está conosco, para continuar compartilhando, convidando o pessoal para fazer parte da live. Eu não quero me demorar nessas palavras introdutórias, porque eu quero receber aquilo que Deus compartilhou com o ministro, com o Tiago. O Tiago é professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Tiago faz parte da coordenação doutrinária do ministério. Enfim, é um homem de Deus, é crente, é da fé. Amém? Glória a Deus. Glória a É Deus. isso, Tiagão? Tem o pessoal de Belo Horizonte aqui já ligado, né? Pastor Anderson disse aqui para você. Favoreto, grande homem de Deus, amigo, parceiro ministerial. Grande abraço, pastor Anderson. Pastor Anderson, olha aqui, é verdade. Eu amo A pastor. missionária Simone, ó, coisa boa. Simone, direto da Angola para nossa live. Meu Deus. Ruth Carvalho, que bênção. Amém, amém. Se você identificar mais alguém aí, Tiago, fica à vontade, amém? Para poder falar, é uma alegria. Eu quero dar as boas-vindas, dizer da minha alegria de ter vocês aqui. Olha, pastor Wellington já está conosco também. Pastor Wellington, um beijo. Pastor Wellington é professor de escatologia também, viu? Eita, coisa boa. E a aula dele é fantástica, assim como a sua. O pessoal deve estar, assim, quando nós falamos Tiago Freitas, pastor Wellington, falamos de Marco Honório Júnior, o pessoal já pensa que o assunto vai ser escatologia. É escatologia, né? Mas hoje o assunto não vai ser esse. O Wellington fez um vídeo muito bom sobre escatologia, né? Trazendo um pouco de entendimento para essa confusão que o povo estava fazendo relacionada a princípio das dores e coronavírus ao princípio das dores. Então, se você não viu, depois procura no YouTube lá, foi bem esclarecedor. Amém, amém. Tiago, o pastor Wellington é extremamente virtuoso. Ele é, sabe, um menino crente, viu? De Deus. Assim, falo menino por conta que eu já estou com 40, o pastor Wellington é um pouco mais novo, mas ele tem uma bagagem enorme, viu? É um mestre, é um mestre. Mas hoje não é escatologia, né? Ele escreveu aí, Tiago Freitas, meu mestre Jedi. Tamo junto, meu amigo. Então, Tiago, eu quero aproveitar de antemão, indicar alguns livros. Você me permite? Claro. Eu sei que na imagem vai aparecer pelo lado inverso. Fique tranquilo mesmo, mas eu vou ler para você, né? Para você que está nos acompanhando. Esse é o livro de Kenneth Hagin, ok? Obediência nas Finanças, um livro fantástico sobre o assunto que vamos abordar hoje também. Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, também de Kenneth Hagin, livro fantástico. Outro de Kenneth Hagin, Toque de Midas, uma abordagem... Bom demais, né, Tiago? Esse eu gosto muito. Uma abordagem equilibrada para a prosperidade bíblica, livro fantástico. Esse aqui é um livro também muito conteúdo, muito extenso, livro fantástico, muito bom. Prosperidade Bíblica, um guia equilibrado sobre o plano de Deus para as suas finanças, de Derek Walker, livro muito bom também. Esse eu não tive a oportunidade de ler ainda. Livro muito bom, muito bom, muito bom. Esse aqui foi o último que eu li sobre o assunto. Esse é um livro muito voltado para empresários, viu? Para gestores de toda sorte. Negócios de Honra, Restaurando a Essência dos Negócios, de Bob Hanson e Danny Silk. Um livro muito legal. Ele tem um linguajar muito voltado para empresários, para empreendedores, como assim, trazendo Deus e a visão bíblica para os negócios. Muito bom.
Muito Obrigado pela bom, indicação. muito bom, Thiago, muito bom. Eu quero, então, aproveitar aqui e deixar um beijo que Pastor Jorge e Mamalu mandaram para você. Eles te amam muito também. Também amo muito Amém? eles. É possível que, se não chegaram ainda, chegue durante a live. Enfim, esse período de live tá uma correria, porque um monte de gente fazendo live, né? Tá É, daquele jeito. E eles recebem convites também, já estiveram conosco, o pastor Jorge, na quarta-feira próxima passada, foi maravilhoso. Eu quero deixar um beijo que eles mandaram para você e para o obrigado. povo de Belo Horizonte, tá bom? Obrigado. Amém? Eu mando um beijo também para sua esposa, mando um beijo para o povo de BH, pastor Marcelo, amo muito o pastor Marcelo, é uma bênção. E sem mais delongas agora, eu quero passar a palavra para você, que eu quero receber. Você que está na live, seja muito bem-vindo, aproveita, compartilha, chama o povo, que agora a palavra está com o Thiago Freitas. Fica à vontade, Thiago. Bom, a primeira coisa é que o tema não é tão simples, né? Não é tão bem aceito, né? E como eu posso dizer, há uma dificuldade muito grande quando o assunto é dinheiro, né? Para você ter ideia, pastor, a Bíblia tem aproximadamente 215 versículos que falam sobre fé. Tem aproximadamente 218 que falam sobre oração, aproximadamente 500 que falam sobre salvação, mais ou menos 500 que falam sobre oração, e tem quase 2084, aproximadamente 2084 versículos que falam de dinheiro, de contribuição, de posses, de bens. Então, obviamente, eu não quero dizer com isso que o assunto do dinheiro na Bíblia seja mais importante que fé, seja mais importante que oração, seja mais importante que salvação, mas você há de concordar comigo que a relação com ele é delicada, né? A relação com o dinheiro é delicada. Há quem diga que a última coisa que se converte na vida de muitos crentes é o bolso. E é importante a gente ter esse espaço para poder ensinar de uma forma bíblica, né? Ensinar de uma forma responsável. A gente, infelizmente, vê muitos abusos sendo cometidos, infelizmente, por ter algumas lideranças, alguém que extrapola no assunto. A gente tem os dois extremos, aqueles que morrem de medo de falar do tema e nunca fala sobre o tema, e deveria ser falado porque é bíblico, e você tem aqueles que falam demais a ponto de extrapolar e de abusar. Então, a gente, né, precisa ser ensinado, mas precisa ser ensinado de uma forma responsável. E Amém. a primeira coisa que a gente precisa entender é que a questão, né, do dinheiro, antes de tudo, primeira coisa de tudo, o que Deus pede, ele pede honra. O que Deus quer é honra. Provérbios 3 fala sobre isso, honra ao Senhor com as primícias, né, de todos os teus bens. Malaquias capítulo 1 fala sobre isso. E Deus, ele está interessado em honra. Deus não está interessado, parece até clichê dizer isso, mas Deus não está interessado no valor em si. Deus não está interessado no dinheiro em si. Deus está interessado em honra. O que Deus quer é honra. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens. E ele fala de uma honra em uma área muito específica e de uma forma muito específica. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí o texto diz: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por que Deus pede honra? Será que Deus é carente, tem problema de afirmação? Será que ele quer afirmação? Será que ele... Por que Deus pede honra? O fato de Deus pedir honra tem muito mais a ver com aquilo que se passa ou que acontecerá na nossa vida do que propriamente em Deus. O fato de Deus pedir honra significa que ele quer estar acima de todas as coisas, inclusive do dinheiro. O dinheiro na Bíblia ele é chamado de Deus. E um Deus que concorre diretamente com o senhorio do próprio Senhor no coração do homem. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Você vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Ele falou em um contexto de riqueza. Ele diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, o fato de Deus pedir honra significa que ele quer estar na nossa vida acima do dinheiro, acima de qualquer valor material. Essa é a razão do porquê Deus pede honra. Uma outra coisa que nós precisamos entender e que eu acho que, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né, muito tem se falado sobre contribuição nesse tempo, no tempo dessa pandemia, de toda essa circunstância que nós estamos vivendo. Então, há quem bata o pé e diga que não é justo a igreja ensinar sobre
dízimos e ofertas, ou recolher dízimos e ofertas, mesmo que por transferências. Há quem bata o pé e diga que isso não deve ser feito por causa do momento e do tempo que nós estamos vivendo. E eu concordo que, como eu havia dito, tem muita gente abusando e não pode existir abuso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, Paulo diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, Paulo deixa claro que a oferta, aquilo que seria, né, contribuído, deveria ser conforme a prosperidade. Então, a gente vê, por causa dessa circunstância que nós estamos enfrentando, para alguns, houve uma diminuição na renda, nos ganhos. Para outros, infelizmente, talvez, não sei se alguém está nos acompanhando, chegou a acontecer, de se perder completamente o emprego e de se perder a renda. Se a contribuição é de acordo com a prosperidade, se houve uma diminuição de renda, obviamente haverá uma diminuição no volume que vai ser ofertado. Se houve uma perda de renda, obviamente isso desobriga a pessoa da contribuição, uma vez que ela é feita conforme a sua prosperidade. Entende? Então, se houve diminuição e perda de renda, se houve diminuição de renda, o volume com que se contribui, obviamente, ele vai sofrer uma alteração. Se houve uma completa perda da renda, se ela é de acordo com a prosperidade, consequentemente, desobriga a pessoa da contribuição. Uma terceira coisa que é importante ressaltar, então, número 1, a contribuição ela é, antes de tudo, uma questão de honra. Deus pede honra. Deus não está interessado no dinheiro em si, não é o valor em si, né? Já já a gente vou chegar nisso. O fato de Deus pedir honra, qual é o motivo, qual é a razão? Ele quer estar acima de qualquer... A Bíblia fala, por exemplo, o salmista fala, se as vossas riquezas prosperam, não coloque nelas o coração. Então, Deus não é contra experimentarmos de prosperidade. O problema é quando o coração é colocado nas riquezas. A gente sabe muito bem, Paulo fala a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no 17 ele diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, como eu havia dito, riqueza chamada de Deus, que concorre diretamente com o senhorio do próprio Senhor no coração do homem. Então, Deus pede honra porque é uma forma de demonstrarmos que Ele está acima de qualquer valor material na nossa vida. Número 2, não deve haver abuso. Se é feito de acordo com a prosperidade... Obviamente, isso inclui, né, o dízimo e as ofertas, como eu disse. Se houve uma diminuição na renda, obviamente, haverá uma diminuição no volume que vai ser contribuído. Se houve uma perda de renda, desobriga a pessoa da contribuição, uma vez que ela é feita de acordo com a prosperidade. Terceira coisa que a gente precisa entender, eu acredito que aqui é a parte que, às vezes, falhamos em compreender, é que a oportunidade dada para as pessoas contribuírem não é só por causa da necessidade da igreja local. A gente sabe que a igreja local ela tem suas necessidades. Então, tem uma estrutura que precisa ser mantida e ela é mantida com a nossa fidelidade. Esse é um padrão que você observa desde a Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, de acordo com Números 18, Deus diz que os levitas eles não teriam nenhuma herança. A herança dos levitas seria os dízimos das outras tribos. E as tribos deveriam entregar os seus dízimos em oferta ao Senhor. Olha só, os dízimos deveriam ser entregues em oferta. Não era algo que era imposto, era obrigatório. Não, deveriam ser entregues. A orientação divina é, os levitas não terão herança. A herança dos levitas é o dízimo de todas as tribos do povo de Israel. Os levitas deveriam receber o dízimo entregue como oferta e deveriam dar o dízimo do dízimo também com essa atitude de oferta espontânea. Entende? Quando Paulo escreve para os Coríntios no capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, falando sobre justamente os coríntios se associar a ele, se associar com ele no requisito dar e receber, ele diz, você acha que
É somente eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem planta uma vinha não se alimenta da vinha. O boi, quando você ata a boca ao boi quando ele pisa o trigo, ele diz, acaso é com bois que Deus está se preocupando? É seguramente por nós que ele diz. Ele diz, é seguramente por nós. No verso 11 ele diz, se nós plantamos coisas espirituais, será muito recolher de vocês bens materiais? Obviamente, você vai ver o sentimento de Paulo dizendo, eu não vou usar desse direito, não vou me valer desse direito para não criar nenhum obstáculo ao evangelho. Mas ele ensina um princípio. Ele ensina um princípio que, verso 13, ele diz, não sabeis vós que todos os que prestam serviços sagrados no templo, do templo, se alimentam? Quem serve o altar do altar tira o seu sustento? Ele diz, assim ordenou o Senhor. Que o Senhor ordenou, quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Então, quando ele diz, não sabeis vós, versículos 13 e 14, ele está fazendo menção a quê? A lá o padrão que Deus estabeleceu lá na lei, em Números capítulo 18. Qual foi o padrão que Deus estabeleceu? Ministros da antiga aliança, a tribo de Levi, responsável por todo o serviço do tabernáculo. A herança deles, o sustento deles, era resultado da fidelidade das outras tribos, dos dízimos das outras tribos. Paulo está dizendo, esse é o mesmo padrão que Deus estabeleceu. Na nova aliança, ele continua separando pessoas, ele continua ungindo pessoas. E ele diz, assim, verso 14, ordenou o Senhor, quem prega o evangelho, deve viver do evangelho. Então, para que haja o cumprimento dessa ordenança bíblica, precisa haver fidelidade do povo. Amém. Aqueles que foram por Deus separados para pregar o evangelho devem viver do evangelho. Agora, como eles viverão do evangelho se nós, o povo, formos infiéis? Então, imagina que eu sou membro da sua igreja. E se eu sendo membro da sua igreja... Eita glória! Eu sou infiel. Eu sou infiel. Se eu sou infiel, eu estou comprometendo, a minha infidelidade vai contribuir para o não cumprimento de uma ordenança bíblica, que é aquele que Deus separou para o evangelho, quem prega o evangelho ordenou o Senhor, deve viver do evangelho. Então, a questão da contribuição não é só para a manutenção de toda a estrutura, esse padrão bíblico, né, que se pode ser enxergado claramente nas escrituras, esse padrão bíblico de que os ministros devem viver do evangelho, do altar deve tirar o seu sustento, mas também, nesse momento, a nossa contribuição vai dar à igreja local ferramentas para fazer algo por aqueles que estão necessitados. Então, como que a igreja vai se mover, né, em ação social se eu e você formos infiéis? Porque se eu e você formos infiéis, a manutenção da igreja vai estar comprometida. Quando eu digo igreja, eu digo a estrutura. Mas também a igreja vai faltar a elas ferramentas para ação social. Ela não vai ter condições de fazer nada por alguém. Entende? Então, a contribuição, ela vai fazer com que as necessidades sejam supridas e dê à igreja local ferramentas para fazer algo por alguém, por pessoas que estão necessitadas, né, no que diz respeito à ação social, mas também o princípio da contribuição, e aqui é o mais importante, o princípio da contribuição não é pensado em quem recebe, mas naquele que entrega. Top. Se você lembrar do texto de Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, Filipenses no capítulo 4, verso 14, ele diz, todavia, fizestes bem, associando-vos comigo na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que desde o início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. 16, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ele está falando de dinheiro, ele está falando de os filipenses terem se associado com o apóstolo Paulo no que diz respeito à manutenção financeira dele. Aí ele diz, porque, 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Nosso crédito. Então, Paulo está dizendo, a questão da oferta em si não é o benefício que ela vai trazer para mim, é o benefício que ela vai trazer para vocês, na atitude de vocês ao se associarem comigo. Então, ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aí ele diz, eu recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Verso 19, ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades.
Então, o meu Deus vai suprir cada uma das vossas necessidades, é o que Paulo diz. Eu realmente estou interessado, é no fruto que aumente o crédito de vocês. Isso vai retornar para vocês, se associarem comigo no dar e receber, vai retornar para vocês de que forma? Experimentando de um Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprindo cada uma das necessidades de vocês. Então, Paulo ressalta que a contribuição deles resultaria em benefícios para eles mesmos. Então, não é só uma mentalidade de que, tudo bem, a estrutura precisa ser mantida, a igreja local precisa ter ferramentas, condições para poder atender aos necessitados, fazer algo por famílias nesse momento, mas também é o que a nossa contribuição vai produzir na nossa vida. Lá em 2 Coríntios 9, né, o texto que a gente conhece muito bem, no 9, verso 6, ele diz: e isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, né, e dizer aos irmãos que nos acompanham que o muito ou pouco aqui não está ligado ao valor em si. Porque, geralmente, a pessoa fica tentada a pensar assim: ah, poxa, eu vou dar só tanto, ou só tanto. Eu estou plantando pouco, eu vou colher pouco. Só que se o muito ou pouco tivesse associado ao valor em si, Jesus não teria dito que a viúva pobre deu mais do que todos os Amém. ricos que davam grandes quantias. Amém, amém. Tiago, se me permite, eu não quero perder o raciocínio, mas uma coisa muito interessante. Eu me lembro uma vez, eu ouvi de Luciano Subirá, ele falou algo, que um membro da igreja dele foi dar uma oferta lá e foi com a cara bem sofrida e tal. E ele foi, deu a oferta, só que ele era um empresário, ele tinha sítio, tinha fazenda. E quando acabou o culto, Luciano chegou para ele e falou assim, ele até eu estou citando o nome porque ele fala isso abertamente. Ele falou assim, mas o que aconteceu contigo? Você estava meio triste e tal. Não, hoje eu dei a oferta da viúva, ele falou. Você deu a oferta da viúva? Eu dei a oferta da viúva. Mas o que aconteceu com você, pá? Você quebrou? O que aconteceu? Ele, não, eu dei tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha foi o que eu deixei lá. Mas como assim? Então você entregou as escrituras dos seus imóveis, entregou seus carros, entregou os seus tudo? Porque no caso da viúva, a Bíblia deixa muito claro porque que ela deu mais do que os demais. Não é por conta do valor. Mas justamente o fato de estar dando tudo, né? Exatamente. Meu Deus. Que é curioso, pastor, que o texto diz em Lucas, né, que Jesus não observava quanto era depositado, mas como era depositado. Exatamente. Isso é muito importante. Então, Paulo diz, quem semeia pouco vai colher pouco, quem semeia muito vai colher muito. E quando ele escreve aos Coríntios, o que ele vai falar é exatamente a mesma coisa que falou aos Filipenses. Ele diz, cada um, e ele mexe com a atitude, o que deveria nos mover, a forma como deve ser feita, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, Deus ama quem dá com alegria. Então ele diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça para que vocês tenham tudo em ampla suficiência e vocês possam, né, superabundar em toda a boa obra. Então, é importante ressaltar, o princípio da contribuição é pensado não em quem recebe, mas naquele que entrega. Às vezes, as pessoas elas têm uma mentalidade de assistencialismo. Porque tem necessidade, todos têm que fazer por elas o que elas nunca querem fazer pelos outros. Por ninguém. Entende? Exatamente. Então, porque elas têm necessidade, não existe nenhuma disposição nelas de fazer nada por alguém. Elas têm a mentalidade que somente devem ser servidas. E a gente se esquece que o apóstolo Paulo, quando estava em Mileto, né, se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, ele fala da forma como se comportou no meio dos irmãos ali de Éfeso. Ele diz, de ninguém eu cobicei prata nem ouro. Ele diz, estas mãos me foram úteis para o que me era necessário. Ele diz que, porque ele se recordava das palavras do Senhor, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E o detalhe, quem disse isso foi Jesus. Exatamente. Às vezes a gente perde isso de vista, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E ser tomado por essa mentalidade, né, de que
só tenho que receber, olha as minhas necessidades, olha o que eu não tenho. Não. Todo mundo tem alguma coisa que pode fazer algo com o que tem, né? Eu costumo abordar, eu acho que eu já estou falando demais, tenho que parar de falar porque eu quero Não, receber, mas eu costumo abordar esse tema, Tiago. A Bíblia, quando fala mais de bem-aventurado, tão felizes, são aqueles que dão mais do que aqueles que recebem, porque é melhor dar do que receber. Satanás, ele vem querer privar o homem exatamente da melhor parte. Daí por que essa ideia de que você não pode dar, você não... Eu gosto da abordagem, eu me lembro que eu estava numa conferência de ministros, Scott Webb estava ministrando, eu só estou na dúvida se foi Scott Webb ou se foi Mark Henke na primeira vez que ele teve, porque um veio logo depois do outro. E aí ele falou bem assim, irmão, nunca, o diabo nunca vai mandar você dar nada. Eu me lembro disso. Ele não vê, muito pelo contrário. Ele, embora a Bíblia ali em João 10:10 está citando o ladrão, mas quem vem matar, roubar e destruir não foi Jesus, não. O diabo nunca vai mandar dar nada. E ele vai querer privar o crente, o cristão, da melhor parte. Ora, se a melhor parte é dar, ele vai querer privar o crente da melhor parte. Não é verdade? muito bom, muito bom. E obviamente, Scott Webb é uma tremenda autoridade para falar sobre o tema, né? Para falar sobre o assunto. Eu, ainda dentro desse tema, né? Nós é que precisamos da contribuição. Como eu disse, ela não é pensada em quem recebe, mas naquele que entrega. O que vai ser produzido na vida daquele que entrega, né? Eu me recordo do texto da viúva, né? Lá, 1 Reis 17, né? Imagina se fosse nos dias de hoje, né? O texto diz que o Senhor falou para o profeta Elias se dispor a ir para Serepta, e que pertencia a Sidom, e demorasse ali onde ele ordenou que uma viúva sustentasse o profeta. A Bíblia diz que ele obedeceu e chegou na casa, verso 11, 1 Reis 17, 11. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traz-me um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e pouco azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então, qual era a expectativa dela? A expectativa dela era o que sobrasse, era para uma última refeição, e o que se esperava depois disso era a morte. O profeta Elias diz, não temas, vai-te e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemos aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Pastor, imagina se fosse hoje isso. Pois é. Uma viúva com seu filho, com a última refeição, onde a expectativa dela era comer e morrer. Aí chega um profeta, ou um pastor, um homem de Deus, e diz, o que você tem, você vai fazer primeiro para mim, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Imagina o que não saiu. Os críticos de plantão, aqueles fiscais da vida de ministros, porque não é politicamente correto, né, como dizem por aí, né? Não seria, talvez... É um absurdo. Está extorquindo uma viúva que não tem onde cair morta, uma viúva que não tem nem para ela direito. Você é um bandido. Ladrão! Ladrão, exatamente. Essas seriam as reações que provocaria, né? Mas olha o que o texto diz. Porque assim diz o Senhor, o profeta diz, Deus de Israel, a farinha na tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, que na verdade era uma palavra do Senhor, porque foi o Senhor que falou por meio do profeta. Então foi ela e fez conforme ou segundo a palavra do profeta, do Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Então aquilo que era da perspectiva dela, a última refeição para entregar e depois só esperar a morte, ela transformou em semente. E ao transformar aquilo em semente, ela não só sustentou o homem de Deus, como a ela mesma e seu filho, e o texto faz questão de ressaltar, por muitos dias. Então, ninguém não tem pouco demais que não possa contribuir.
Ah, mas o que vai acontecer? Eu não sei o que vai ser. Quais são, né, os desdobramentos de toda essa pandemia? Eu não sei o que vai ser da economia, eu não sei o que vai ser da minha vida. Bom, a gente pode olhar para as coisas naturais e permitir que elas comprometam a nossa obediência à palavra, ou a gente pode olhar para a palavra e considerar a palavra uma verdade acima de toda e qualquer circunstância. Amém. E nos submetermos à palavra e andarmos de acordo com a palavra e experimentarmos, como Pedro diz, da boa palavra de Deus. Hebreus diz, né? Experimentarmos da boa palavra de Deus. Tem me inspirado muito. Então, Thiago, eu fico a pensar que experiência e como que eles se fortaleceram na fé ao ver tudo aquilo acontecendo. Porque, de fato, por muitos dias, eles conseguiram se alimentar. Amém? O texto Exatamente. Que você leu. Agora, imagina aquilo acontecendo. Todo dia. Aquilo, não tinha para um dia. Era só aquilo ali. Era daquele, e, de repente, todo dia, aquilo acontecendo. O detalhe que eu estava estudando esse texto um tempo atrás e me veio uma revelação que, na minha vida, foi fantástico eu receber aquilo. Que diz que muitos dias, ou seja, uma hora, acabou, né? Só que a fala inicial, a promessa, era que até que as coisas melhorassem. Ou seja, parou porque melhorou. A escassez acabou. Amém. Chegou uma hora que a escassez acabou. Enquanto a escassez estava presente ali, talvez, enquanto a pandemia estava durando, deixa eu usar aqui entre aspas, enquanto a pandemia estava durando, a provisão vinha dali e acontecia, e continuava todo dia, não faltava, todo dia, não faltava. Chegou um dia que não precisou mais buscar ali na vasilha, porque ao redor as coisas já tinham melhorado. Mas enquanto durou a circunstância, não faltou nem para ela, nem para o seu filho. Exatamente. E também para o profeta, né? Porque o texto diz, comeram ele, ela e sua casa, obviamente fazendo referência, menção ao seu filho, por muitos dias. Então, a contribuição e o princípio da contribuição, não é Deus que precisa, não é Deus que precisa do nosso dinheiro. Então, como o próprio apóstolo Paulo deixou claro aos filipenses, não é o que vai provocar na minha vida, é o que vai provocar na vida de vocês. Então, a melhor forma, né, de nos livrarmos de qualquer comportamento avarento, egoísta, é a contribuição. A contribuição nos salva de avareza, de egoísmo. Amém. Amém. Eu pensei numa última, né, que eu tenho falado, para quem chegou depois e não pegou o início, nós estamos falando que a contribuição, primeira coisa de tudo, né, ela é uma questão de honra, né? Deus está pedindo honra. O texto fala claramente sobre honra, e como nós falamos, né? Deus pede honra porque ele quer estar acima de qualquer valor financeiro, de qualquer coisa material na nossa vida, né? Número 2, falamos que não deve existir abuso, né? Então não deve existir imposição, né? Na lei, até mesmo antes da lei, quando Abraão entrega o dízimo, ele não faz porque ele foi obrigado, coagido a fazer. Na lei deveria ser entregue como oferta. E o mesmo princípio permanece na nova aliança. A contribuição deve ser feita não com peso, não por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. E também ela é de acordo com a prosperidade. Isso precisa ficar ressaltado. E quarto e último, pastor, e aí isso eu vou dar aqui crédito ao pastor Luciano Subirá, porque eu vi ele falando sobre isso nesses últimos dias e tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, né? Ele foi muito feliz em tudo que disse. Ele falou que os princípios bíblicos, eles não são circunstanciais. Muito bom. Ou seja, ele usou alguns exemplos bem legais. Número 1, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. Nabucodonosor estabelece um decreto: quem não se prostrasse diante da estátua seria lançado na fornalha. Eles poderiam ter relativizado, suavizado o mandamento bíblico, né? Só ao Senhor seu Deus adorarás. Então, eles poderiam ter pego o princípio bíblico, olhado para a circunstância, mas é a nossa vida que está em jogo. Nós vamos morrer se nós não nos prostrarmos diante do rei da Babilônia, nós vamos morrer
Então, o não adorarás outros deuses, não é bem assim, não. O Senhor vai entender a nossa atitude. Não, mas eles foram firmes, eles não se dobraram, eles foram lançados na fornalha. A gente sabe que, né, eles não sofreram nenhum dano, nenhum mal, mas você percebe que eles não trataram o mandamento bíblico de acordo com a circunstância. Eles não alteraram o mandamento bíblico por causa da circunstância. E muitas vezes as pessoas acreditam que pelo fato de haver uma recessão, toda a circunstância que temos enfrentado, o princípio bíblico ele foi alterado, ele é circunstancial, ele muda, altera de acordo com as circunstâncias. Isso não é verdade. E a gente tem um exemplo bíblico em 2 Coríntios 8, de gente no meio de prova de muita tribulação, que demonstrou, 2 Coríntios 8, Paulo diz que, a respeito, falando das igrejas da Macedônia, né? Ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo diz, porque eles testemunho eu, na medida das suas posses, isso é mais impressionante, estava experimentando de muita tribulação, e eles dizem, o texto diz que Paulo, o comportamento deles foi, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Paulo diz o 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então, quando somos do Senhor, nosso dinheiro, consequentemente, é dele. O texto diz que Paulo diz que os macedônios se deram primeiro ao Senhor. Então, antes de qualquer manifestação de generosidade, de contribuir, mesmo de acordo, mesmo enfrentando tribulações, mesmo, como o texto diz, na medida de suas posses e acima delas, eles primeiro se deram ao Senhor. E ao se dar ao Senhor, a contribuição, o dinheiro em si, para eles não seria nenhum problema. Então, as circunstâncias não estavam favoráveis. Não havia, naturalmente falando, nada que favorecesse a sua atitude deles. Pelo contrário, era uma circunstância de tribulação, e Paulo ressalta muita prova de tribulação, eles manifestaram desejo de ofertar. Então, os princípios bíblicos, eles não são circunstanciais. Olha, você fica provocando, eu não quero te interromper, mas olha que legal. É porque a bola é roladinha na cara do gol, né? O goleiro já está batido, é só empurrar para dentro. O que acontece? Tiago, eu acho interessante. Paulo chega a citar, deixa claro, que eles pediram, embora passando por tudo isso, pediram com muitos rogos. É quase que implorando. Você vê como é que é a consciência de que assim, Satanás não vai roubar de mim a melhor parte. O diabo não vai me tirar a melhor parte. Ele não vai me tirar nada. Ele não vai fazer isso comigo. Eu quero participar. Me deixa participar. Por favor, me dá a oportunidade. Eu quero participar. Impressionante. Agora, eu gosto do que o próprio Paulo, ele aborda isso de um jeito muito legal. Porque ele é quem fala a respeito daquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. O detalhe é que, para quem tem uma vida de semeadura, nunca vai faltar semente. Porque está na Bíblia que Deus dá semente para quem semeia. Talvez tenha faltado semente para quem não tem vivido uma vida de semeadura. Talvez preso, porque tem vergonha de sua semente. E aí é um ponto interessante, Tiago, eu não quero tirar o foco, mas nós temos alguns minutos ainda. Fica à vontade. Nós começamos... Eu devia ficar calado, porque onde Melquisedeque está, Abraão só dá o dízimo, né? Não, tô calado. Eu estou aqui recebendo também. Mas o que acontece dentro disso aí? Tem pessoas que têm vergonha da sua semente. Eu quero aproveitar, você que está ouvindo a gente, não tenha vergonha da sua semente. Amém. Sabe que Kenneth Copeland começou semeando botões. Depois deu aviões. Mas começou com botões. Não tenha vergonha da sua semente. Tiago fez um pano de fundo muito bem feito a respeito disso, sobre honra, sobre questão de que a questão não é o valor em si, é segundo suas posses. O pano de fundo foi muito bem colocado, muito bem posto.
e é por conta disso que fica fácil dizer isso agora. Essa live vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube. E você que chegou no meio do caminho, vai lá depois, visita nosso canal, faça sua inscrição, Verbo da Vida Guarapari, faça sua inscrição no YouTube, você vai aproveitar pegando desde o começo, porque esse assunto está sendo abordado desde as 18h55, mais ou menos. Mas então, Thiago, aquela questão, quem vive uma vida de semeadura. Outro ponto, rapidinho, já vou parar de falar. Não, eu tô aqui. Quando você abordou Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego... Antes de você mudar o assunto... Claro. Gostei do você, Thiago, você. A questão de não ter vergonha da semente, né? Geralmente foi feita uma pesquisa que se observou como as notas elas apareciam quando eram colocadas no gasofilácio, e aí tinha foi observado que geralmente as notas de 2, de 5 reais, elas iam muito emboladas, né? Por quê? Porque as pessoas elas têm vergonha de colocar lá R$2. O que vão pensar de mim ao me verem colocar R$2 ou R$5? E como a gente falou, não é o valor em si, né? O muito ou pouco, quando Paulo fala lá aos Coríntios, não está ligado necessariamente ao valor em si, né? Mas a atitude, não com tristeza, não por necessidade, o fato de dar, e Deus ama quem dá com alegria. Então, e o valor é muito relativo. R$50 para um tem um valor, R$50 para outro tem outro valor. Né? R$50 para um, às vezes, é uma feira, um sacolão, como se diz aqui, né? Da semana, ou de 15 dias. Para outros, os R$50 é um troco, que não faz a mínima diferença, né? Então, foi bom você falar sobre isso, né? Porque não ter vergonha da semente. Exatamente. E você estava falando a respeito das circunstâncias, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, em Daniel capítulo 3, quando se citou lá, naquele texto, eles não retrocederam. Eu até uso muito esse texto quando hablo de justiça de Deus, dizendo que eles falaram: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Independente do que estava acontecendo, mantiveram-se firmes. E o que acontece? Às vezes, eu fico imaginando aquela igreja da Macedônia, como foi citado aí que Paulo falou. Sabe, o sangue estava dando na canela, o negócio estava complicado. Eles se propuseram, continuaram firmes. Eu não estou estabelecendo doutrina, não estou de jeito nenhum, sim, mas continuaram firmes, ficaram firmes, foram para cima e fizeram o segundo proposto no coração. Estão deixando claro ali que estava proposto no coração. Ou seja, não dá para enganar Deus e nem impressionar Deus com o valor de oferta. Sabe? Então, essa que é a questão. E o outro ponto, e que porque eles ficaram firmes e foram independentes da circunstância, o livramento, que talvez alguns poderiam dizer: deixa de ser bobo, volta atrás, você vai morrer, vai ser jogado lá dentro. E aí, eu sei que é uma frase que acabou virando clichê, mas nós entendemos a importância disso. Às vezes, ainda que não sejamos, recebemos livramento da situação, recebemos na situação. Desde que não voltemos, não retrocedemos. Eu gosto de Hebreus capítulo 10, versículo 39, que diz assim: visto que não somos daqueles que retrocedem para a perdição, amém, mas somos da fé para a conservação da alma. Por isso que é segundo o proposto no coração. Dízimo é fácil entender como é que se rouba a Deus. 10%. É fácil entender. Agora oferta. Mas é segundo o proposto no coração. O Senhor é aquele que nos sonda. Ele nos conhece. Eu gosto dessa abordagem, Thiago. Eu gosto disso. E assim, é importante dizer também que as pessoas, elas às vezes não entendem que a questão da contribuição ela é espiritual. Ela é algo espiritual. Se ela não fosse espiritual, você não teria o Espírito Santo e Satanás disputando o coração de Ananias. Olha isso. Muito bom. Se ela não fosse algo espiritual, você não teria um Deus dizendo para Cornélio, lembra quando Deus trata com Cornélio para ir a Jope, mandar chamar por Pedro, o qual diria palavras mediante as quais eles seriam salvos? Quando Deus, o anjo, se apresenta a Cornélio, o anjo diz: tuas esmolas e as tuas orações chegaram à memória diante de Deus. Então, a contribuição ela é tão espiritual quanto a oração. Amém.
ela é tão Amém. espiritual quanto a prática da palavra. E Amém. tão espiritual como qualquer outro princípio bíblico no qual nós decidimos nos submeter. Então, não é só, naturalmente falando, o ato de ir lá e colocar uma semente. Porque muitas vezes, pastor, as pessoas elas até fazem a coisa certa, só que elas fazem a coisa certa do jeito Do jeito errado. errado. O que é fazer a coisa certa? É contribuir. Mas a Bíblia fala de fazer a coisa certa do jeito certo. Ela fala de contribuir, mas ela fala também da atitude com que deve ser feito, com alegria, não com tristeza ou por necessidade. Então, é tão espiritual. O senhor citou o testemunho lá que o pastor Luciano Subirá contou, né? Ele mesmo fala no livro, ele tem um livro chamado Uma Questão de Honra, ou Honrando ao Senhor com Seus Bens, algo assim. Eu tenho esse livro ali. E ele diz que, às vezes, para muitos crentes, o momento de dízimo e de oferta parece um velório. Verdade. Ele vai colocar a contribuição lá, só falta, pelo amor de Deus, fazer um pranto e dizer, eu vou sentir tanto a sua falta. Parece que para alguns o momento da contribuição é um momento de velório, de pranto e de dor, né? Que falta. E a própria Bíblia diz, se a semente caindo na terra não morrer, não morrer, e que ela só não produz muito fruto. Mas se morrer, produz muito fruto. Obviamente eu sei que Jesus estava falando dele mesmo, que seria morto, né? E produziria muito fruto. Mas a oferta ligada, a linguagem de oferta também está associada com a semente. Então, a sementeira, a semente, ao cair na terra, ela precisa morrer. O que faz a semente morrer para que ela entre nessa condição de produzir fruto? É ser entregue com a atitude correta. Amém, amém. Tem muitas sementes que foram semeadas e precisam morrer. Larga a mão dessa semente, irmão, aí já foi. E o detalhe, eu acho muito interessante dizer que a semente que sai do nosso bolso, ela nunca vai sair da nossa vida. Amém. Amém? Muito bom. Tiago, nós temos alguns minutos mais aí. Pode mandar ver, fazer o fechamento. Não vou te interromper. Pronto, vai até o final agora. Uma última coisa que é importante também ressaltar, ainda falando da questão da honra, é que, às vezes, há uma disposição maior em contribuir, em entregar algo, quando há projetos. Então, por exemplo, o senhor é pastor de uma igreja, lança uma campanha, lança um projeto, e aí quer contar com o povo, né? Quer contar com a contribuição e o envolvimento do povo. E aí o povo vai, corresponde, pega junto e contribui, e o plano, o propósito estabelecido vai para frente. Que coisa boa. Só que muitas vezes a gente precisa entender que nós muitas vezes não podemos ofertar pensando no que vai ser feito com ela. Entende? Amém. Porque se fizermos assim, só existirá boa vontade, motivação, prazer de fazer quando houver projetos. E você tem um exemplo típico. Um perfume caríssimo, de aproximadamente 1 ano de salário, foi depositado aos pés de Jesus, e Jesus foi o que menos se importou. Então, nós muitas vezes damos um valor à oferta somente se ela for para um projeto específico, para um plano específico, e nem sempre você vai ver isso na palavra. Você vai ver um Jesus que um perfume caríssimo foi natural. Entende o que eu vou dizer? Foi jogado, desperdiçado. Tanto é que Judas olhou e disse, poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Olha quem se incomodou. A gente sabe que ele não estava realmente interessado, né, nos pobres. Mas nós não podemos pensar na oferta ou entregar ou contribuir, se envolver simplesmente ou só porque há um destino específico a ser dado a ela. O que vai ser feito com ela é responsabilidade de quem administra. O que precisa existir na nossa vida é essa mentalidade de honra. Então, eu acredito que esse ensino, falar sobre isso, é muito importante porque vai levar as pessoas a fazer a coisa certa do jeito certo. Não é fazer o que tem que fazer. E eu amo a forma como nós, Verbo da Vida, nós conduzimos a questão da contribuição. Então, você, né, acredito que a maioria das pessoas que nos acompanham são membros da Igreja Verbo da Vida, mas se você não é que somos melhores do que ninguém, mas entendemos isso. E nos nossos dízimos, no momento de dízimo de oferta, nos nossos envelopes, não tem lá seu nome, exatamente, a quantidade da sua oferta, a quantidade do seu dízimo, e não tem lá pregado no quadro, no final da igreja, no fundo da igreja, um
um quadro mesmo, né? Uma Claro, prestação de contas. Fulano deu tanto de ciclano. Não tem nada disso. Por quê? Porque é algo que precisa ser feito, né, de forma espontânea. É algo que precisa ser feito, entregue em oferta ao Senhor. É o Senhor que conhece, né? A Bíblia diz que está tudo patente e descoberto diante dele. E o que eu tenho no coração é o que tem privado e guardado. Talvez seja até palavra de Deus para alguém que está nos acompanhando. Talvez o que tem privado pessoas de entrarem num nível de prosperidade, de experimentar um rompimento na vida financeira, é o medo de contribuir. É o medo de ser fiel. Ah, mas se faltar, meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo fechado. O que vai ser da economia? Quais serão os desdobramentos dessa pandemia? Eu não sei o que vai acontecer, eu preciso reter. Não deve, como nós falamos, deve ser feito de acordo com a prosperidade. Então, obviamente, eu vou dizer mais uma vez, para quem chegou depois, nós não estamos falando isso para coagir ninguém a fazer nada. A gente está ensinando a palavra para que a luz da palavra possa ser feito. Então, deve ser feito de acordo com a prosperidade. Se houve uma diminuição, né, na renda, obviamente haverá uma diminuição no volume em si que vai ser dizimado, ofertado. A gente sabe disso. Então, não estamos coagindo ninguém aqui a fazer. O que nós não podemos é nos permitir sermos tomados por medo. Sermos tomados por medo, por incerteza, e confiarmos que a palavra é a verdade e agirmos de acordo com a palavra e ponto final. Como nós falamos por último, né? Os princípios bíblicos, eles não são circunstanciais, eles não mudaram porque as circunstâncias mudaram, eles continuam de pé e a contribuição ela é pensada não em quem recebe, mas quem dá. Quem dá é realmente o beneficiado. Amém, amém. Tiago, que bênção, viu? Ficarei aqui mais muito tempo recebendo da sua vida, não é? Eu vou informar mais uma vez, você que está conosco, essa live vai ficar salva lá na nossa página, no nosso canal do YouTube, Verbo da Vida Guarapari. Entra lá, faça sua inscrição no nosso canal, você vai nos abençoar fazendo inscrição. Nosso canal está crescendo, a gente estava esses dias atrás, com 100 pessoas, já estamos batendo quase 700, já estamos. Eita glória! Posso contar um testemunho? Pode sim, olha só. Se por acaso a live cair, eu vou voltar, conectar e você entram todo mundo. É 45 não, você? Entramos em 45. Tá, então eu tenho 3 minutos. Vai dar tempo. Eu lembro que eu tinha um carro, um Renault Megane 98, eu tinha ganhado de oferta esse carro. E foi uma grande bênção na minha vida. E só que o sonho do meu coração sempre foi um carro específico, né? E aí eu peguei, um irmão da igreja tinha um carro específico que eu tinha no coração, e aí eu vi o carro, que coisa bonita seu carro, ele falou, vou vender. Você está interessado? Eu vou vender para você. Vou reformar meu apartamento, vou precisar vender. Eu falei com ele, eu vou pegar meu carro, vou vender meu carro, te dou o dinheiro de entrada e financio o resto no banco. O irmão falou assim, não, mexe com financiamento, não, é dinheiro, juros demais, paga o restante direto para mim, você pode pagar quanto para mim? Aí eu falei, eu posso pagar X. Ele falou, beleza, combinado. Fui lá, vendi meu carro, cheguei para ele, irmão, tô com dinheiro da entrada, ele mudou o tom de voz no telefone, aí eu percebi que alguma coisa estava diferente, ele disse que não ia dar certo o negócio, a esposa não tinha ai, meu Deus, a palavra, concordado muito. Falei, irmão, nós não vamos criar problema na sua casa com a sua esposa por causa de carro, deixa isso para lá. Eu peguei o dinheiro do que eu tinha do carro de entrada, guardei ele. Só que aconteceu circunstância, minha esposa, né, saiu do emprego que estava, e aí a gente não tinha condições agora de entrar, no momento de entrar numa prestação, de entrar em financiamento. O dinheiro estava guardado. A direção que eu tive? Bom, eu não tenho dinheiro total todo para o carro, vou começar a semear. Peguei R$1.500, dei para um. Peguei R$1.000, dei para outro. Um casal, na época que as coisas também estavam difíceis para ele, dei R$1.000 para um e para outro. Beleza. Viajamos para uma conferência de ministros, isso foi em setembro, né? Sudeste sempre era no setembro. A gente foi de carona com o irmão. Na hora da volta, o irmão, um senhor, disse, Tiago, você pode voltar dirigindo para mim? Porque minhas vistas cansam muito. Voltei, dirigindo um Tiguan, TSI 2.0, carro maravilhoso, interior todo do caramelo, coisa mais linda. Fiquei um mês falando do carro. Que carrão, que nave, que coisa impressionante. Isso foi setembro. Quando foi janeiro, eu saí de férias, esse irmão chegou para mim e falou assim, e aí, Tiago, já comprou o carro? Eu falei, não, comprei ainda não, rapaz.
E também não rendi muito, né? Para não ficar parecendo que a gente tava... Não rendi muito. Falei, não comprei ainda, tá tudo bem. Aí isso foi em janeiro. Quando foi em abril, um culto, no meio de todo mundo o culto, assim, o irmão chegou e falou assim, pegou a chave, tá até aqui perto de mim, chegou assim com a chave do carro e falou, aqui, aquele carrão, aquela nave, ela é sua, Deus mandou te dar. Meu Deus, eita glória! Um carro que, nem se eu trabalhasse em 2 empregos, eu tinha condição de comprar. Amém. Amém. É porque é Deus é princípio, fiel. Tiago. Não tem jeito, Deus é fiel. Foi ele quem estabeleceu essa ideia. Não foi Satanás que inventou esse negócio, não. Entendeu? Ué. E o problema é esse. Muitas pessoas estão se alimentando da semente. Estão comendo aquilo que era para plantar. Meu Deus. Isso é um Pastor, problema. obrigado. Ei, que coisa boa. Amém, amém. Bom demais, né? Que benção. Isso é uma benção, Tiago. Nós chamamos muito. Vou mais uma vez agradecer a todo mundo que está presente na live, você que é de Belo Horizonte. Obrigado por ter cedido esse ministro poderoso aí. Um beijo no pastor Marcelo. Nós Pode amamos deixar. vocês e estamos sempre à disposição. Você de Guarapari, que benção que você está aqui. Nós somos um ponto de pregação. Essa fase que estamos vivendo é de mudança, crescimento. Estamos ainda como ponto de pregação, mas já estamos crescendo, estamos avançando. Amém. Somos uma grande igreja de 3.000 pessoas, Thiago, amém? Amém. Glória a Eu creio. Deus, estamos avançando. Vem cá, amor, dá um oizinho. O Thiago, olha lá. Ei, saudade.